Olá, boa noite. A revista RPC está no ar e começamos falando do segundo turno das eleições. No Paraná, o domingo de votação foi tranquilo na maioria das cidades. Quem está aqui com a gente no estúdio é o economista Carlos Magno Bittencourt. Boa noite, muito obrigada pela presença. Antes nós vamos ver o resultado das urnas no Paraná para presidente. Temos aqui a Aécio Neves, teve 3.765.000 votos no Paraná, 60,98%. E Dilma Rousseff, 2.408.000 votos, o que equivale a 39,02%. A gente percebe, né, professor, que os paranaenses deram um recado claro que querem mudança. Como esperar agora mudança? O que precisa ser mudado? Os paranaenses anseiavam por essas mudanças, principalmente na questão em que o Paraná é a quinta maior economia do Brasil e ela contribui muito para o crescimento do PIB nacional. Mudança na economia mesmo. Mudança na economia. E em contradição a essa contribuição do PIB do Paraná, o Brasil tende a crescer apenas 0,3% esse ano, enquanto os outros países cerca de 1,8%. Então os grandes desafios hoje, os maiores desafios para o governo, a reeleição e a continuidade do governo da presidenta Dilma, ela está relacionada ao crescimento da economia e também ao combate à inflação, porque a inflação ela voltou a sofrer uma elevação e isso traz consequências maléficas para as classes menos beneficiadas. O que esperar? Novo ministro a gente já sabe que vai ter nessa área, né? Exatamente. Nós tivemos o ministro a fazenda mais longevo da economia brasileira, mas aquele que foi demitido antes da sucessão, antes da mudança de governo. Então nós temos que definir, a próxima semana com certeza a presidenta estará definindo quem é esse novo ministro, gerando uma expectativa para o mercado. O mercado está muito atento a isso e com essas novas mudanças. O que tem que mexer já de imediato? O que tem que mexer é trazer uma maior confiabilidade para o empresariado, para as famílias, para os consumidores e também tentar fazer com que o crescimento seja maior. Esse ano já está praticamente perdido. Inflação também? A inflação também tem que ser combatida porque ela está acima do teto da meta, que devia ser 4,5%, 6,5% sem 6,75%. Professor, muito obrigado pela participação aqui. Vamos ver agora como foi o dia de votações pelo Paraná. O domingo de eleição começou movimentado no maior local de votação de Maringá, com quase 7.000 eleitores. Antes mesmo do início da votação, houve filas. Teve gente que chegou às 6 horas da manhã com receio de ter que esperar horas e horas para votar, como aconteceu no primeiro turno. Dessa vez eu falei, eu acordo mais cedo, mas eu ser o primeiro. Chegou às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. No primeiro turno, em Maringá, várias urnas apresentaram problemas na identificação biométrica. De acordo com o TRS, as urnas foram trocadas. Aqui nesse colégio, por exemplo, no primeiro turno, os eleitores chegaram a passar 2 horas na fila para votar. Dessa vez, em algumas sessões, não tem nem fila. Realmente está muito diferente, bem mais organizado, está tranquilo, muito tranquilo. Cascavel tem 208.330 eleitores. 2 urnas apresentaram defeitos na cidade e foram substituídas. O Fórum Eleitoral recebeu denúncias de propaganda irregular. A Polícia Federal encontrou em um bairro da região norte e nas 3 principais avenidas, a Avenida Brasil, a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Carlos Gomes, quase 40 faixas que foram recolhidas. A Polícia Federal também flagrou um carro adesivado com propaganda eleitoral na UniOeste, que era de um mesário. O dono foi localizado e a propaganda retirada. A votação neste segundo turno em Foz do Iguaçu foi bem mais limpa do que no primeiro turno. É que a Justiça Eleitoral fez um acordo com os partidos políticos para que não tivesse a distribuição de santinhos e de panfletos. A visão em frente aos colégios eleitorais, olha só, é bem diferente, está tudo bem mais limpo. Aqui em Umuarama, os santinhos apareceram em frente a alguns locais de votação, mesmo que a prática de distribuir panfletos ou qualquer outro tipo de propaganda eleitoral seja proibida no dia da eleição. 2 urnas de responsabilidade do cartório eleitoral daqui foram trocadas, uma em Umuarama e outra na região. De manhã, o movimento foi grande nos locais de votação. A cidade tem mais de 77.000 eleitores. A maioria é de mulheres. E na frente do maior colégio eleitoral de Ponta Grossa tinha sujeira pelo chão. Folhetos de um dos candidatos estavam jogados na rua. Agora, exemplo bom mesmo foi o do seu Alexandre Aracema, 99 anos de idade, e ele fez questão de ir para a urna. Eu nunca deixei de votar. Exemplo mesmo. E na região de Curitiba, o domingo de eleição foi tranquilo, sem fila na maioria dos locais de votação, como mostra o repórter Odilon Araújo. Um domingo em que todos os passos levavam para as urnas. Um dia em que a autoridade era toda de cada eleitor. E mamãe Cláudia não desgrudou da filhinha para deixar na urna a escolha dela. Um dia de democracia total.
Eram 7.865.000 eleitores nos 399 municípios do Paraná com esta responsabilidade. Nem todos puderam votar. O dia do voto, neste segundo turno da eleição para presidente, foi muito tranquilo, de uma maneira geral, em todo o Paraná. Votações rápidas, poucas filas nas sessões eleitorais. Alguns problemas, como falhas na leitura biométrica, que chegaram a causar filas que atrasaram a votação em várias sessões no primeiro turno, não se repetiram dessa vez. O primeiro turno estava lotado de gente, hoje já tá... Fila, hoje eu cheguei, já votei, já estou indo embora, rapidinho. Neste domingo, apenas 210 urnas tiveram que ser substituídas no estado, a metade das substituídas no primeiro turno, 9 delas na capital. As eleições transcorreram dentro do previsto, com muita tranquilidade no estado do Paraná. Tivemos alguns problemas com algumas urnas, o que é normal. Mais de 30 pessoas chegaram a ser abordadas e ouvidas pelos policiais. Casos de prisão por crimes eleitorais foram muito poucos. E o eleitor, de que maneira viveu esse dia de tanta responsabilidade? O Leandro, que encontramos votando no finzinho da tarde, resumiu o sentimento dele. Todo mundo tem o seu papel. Não adianta reclamar depois. O fundamental é você exercer sua função, exercer o seu voto agora. É isso aí, os eleitores fizeram sua parte. E uma